filha com síndrome de Down chorava toda noite até que a empregada do milionário fez algo chocante. A madrugada no interior de São Paulo parecia tranquila, mas dentro da mansão silenciosa havia algo que ninguém imaginava. A jovem com síndrome de Down chorava mais uma vez, como fazia todas as noites. Era um choro profundo, carregado de angústia, capaz de atravessar paredes e alcançar qualquer coração minimamente sensível. O pai dela, um milionário viúvo conhecido por sua força nos negócios e sua fragilidade quando se tratava da própria família, caminhava pelo corredor tentando esconder a voz embargada que o acompanhava há meses. Ele abria a porta devagar, como se tivesse medo de enfrentar aquilo que não conseguia resolver, e encontrava a filha encolhida sobre o travesseiro, soluçando incansavelmente. Naquele momento, o ambiente se enchia de um silêncio pesado, interrompido apenas pelos soluços dela e pelas respirações tensas dele. A luz amarela do abajur iluminava o rosto do milionário, revelando olheiras profundas de tantas noites sem dormir. Ele se sentia impotente, mesmo cercado de tudo que o dinheiro podia comprar. Nada parecia capaz de acalmar sua filha. Nenhuma técnica recomendada, nenhum profissional contratado, nenhum remédio autorizado havia conseguido tocar o coração dela da forma que ele desejava. Era como se algo muito maior estivesse aprisionando a menina em uma tristeza que ele não sabia entender. E foi quando a porta do quarto se abriu novamente. A empregada da casa, que sempre se aproximava com delicadeza e respeito, observou a cena com os olhos marejados. Ela caminhou lentamente, sentindo o cheiro suave do quarto misturado ao perfume infantil que a jovem usava desde pequena. A empregada percebeu um detalhe que talvez ninguém mais notaria. A menina não chorava apenas de tristeza, mas de solidão. Então, sem avisar, sem hesitar e sem imaginar que aquele gesto mudaria completamente o rumo daquela família, ela fez algo que surpreendeu até o milionário. A atitude dela deixou o ambiente carregado de emoção e abriu caminho para uma transformação que ninguém esperava. A partir daqui você vai entender como um simples gesto pode desencadear uma série de acontecimentos capazes de alterar para sempre a vida de pessoas tão diferentes, mas unidas pelo destino. Antes de continuar, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar tudo o que ainda vai acontecer nessa história. Os próximos acontecimentos se desenrolariam ao longo de um ano marcado por descobertas, conflitos e emoções intensas. A atitude da empregada naquela madrugada seria apenas a porta de entrada para uma jornada repleta de desafios, reviravoltas e momentos que fariam qualquer coração mais maduro se identificar profundamente. O milionário, acostumado a controlar empresas multimilionárias, descobriria que não tinha o mesmo controle quando o assunto era o próprio lar. E a empregada, guiada por valores culturais simples e verdadeiros do interior paulista, mostraria uma força que ninguém imaginava. Enquanto o amanhecer começava a nascer do lado de fora, tingindo o céu com tons de rosa e dourado, a mansão que antes parecia fria começava a dar sinais de mudança. Aquele instante carregado de emoção era apenas o início de uma história que revelaria vulnerabilidades, sacrifícios, vitórias lentas e conexões construídas delicadamente, como quem costura fios invisíveis entre almas que finalmente aprendem a se escutar. A madrugada caía pesada sobre o interior de São Paulo. Lá fora, apenas o canto distante de um grilo se misturava ao farfalhar leve das árvores. A mansão, iluminada apenas por poucas luzes de segurança, parecia repousar em perfeita tranquilidade. Mas aquilo era só aparência. Dentro dela, uma dor silenciosa crescia noite após noite, rompendo a paz que qualquer lar deveria ter. No segundo andar da casa, o milionário caminhava descalço pelo corredor, sentindo o frio do piso de mármore sob os pés. O silêncio ao redor era interrompido pelo choro da filha, um choro que já durava meses. Ele fechava os olhos por um instante, respirando fundo, tentando se preparar emocionalmente antes de abrir a porta do quarto dela. Era sempre um momento difícil. Por mais que tentasse, nunca sabia como agir para aliviar a angústia da menina. Empurrando a porta devagar, encontrou a filha encolhida, abraçando o travesseiro como se fosse a única âncora que ainda tivesse. O rosto molhado pelas lágrimas refletia a luz suave do abajur, criando sombras tristes ao redor. A cada soluço dela, o coração do milionário se apertava um pouco mais. Ele atravessou o quarto em passos lentos, tentando controlar a própria emoção para não piorar a situação. A menina tinha síndrome de Down e vinha enfrentando uma fase de sensibilidade profunda, desencadeada por mudanças emocionais que ele não conseguia compreender. Ele se sentou à beira da cama, tocando a mão dela com cuidado. O toque era leve, quase temeroso, como se estivesse pedindo permissão para estar ali.
A menina olhou por alguns segundos, mas sua expressão não trazia alívio. Era como se ela estivesse presa em um labirinto emocional sem saída. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro suave do perfume infantil que ela sempre usava. Era um cheiro doce, familiar, mas que naquele momento só reforçava a dor que carregava no peito. A casa inteira sabia daquele sofrimento. A rotina havia sido completamente alterada. A cada noite, a empregada acordava assustada com os ecos do choro. Os seguranças da casa caminhavam inquietos pelo jardim, percebendo que algo estava sempre errado. Até os cachorros de estimação passaram a ficar mais agitados. A mansão, que antes era símbolo de rotina impecável e luxo absoluto, agora parecia viver sob uma névoa emocional. Enquanto o milionário tentava acalmar a filha com palavras brandas, que mal saíam da garganta, a porta do quarto se abriu devagar. A empregada entrou com passos cautelosos, segurando um pequeno cobertor nas mãos. Ela observou a cena por instantes que pareceram longos. Tinha os olhos marejados, pois carregava consigo uma culpa que não lhe pertencia. Por mais que se esforçasse durante o dia, sentia que nunca era o suficiente para aliviar a solidão da menina. Ela se aproximou, notando que a respiração da jovem estava acelerada, quase em desespero. O milionário lhe lançou um olhar cansado, sem dizer nada, mas deixando claro que não sabia mais o que fazer. Foi então que a empregada tomou uma atitude que nem ela mesma tinha planejado. Um gesto que surgiu do instinto, da sensibilidade e da experiência que carregava da vida simples no interior. Ela se aproximou da menina, sentou-se ao lado e começou a cantar baixinho uma canção tradicional do interior paulista. Uma música doce, antiga, que sua avó cantarolava quando ela era pequena. O ritmo suave preenchia o quarto, misturando-se ao som abafado dos soluços. Era como se a melodia trouxesse consigo um abraço invisível. O milionário, surpreso, observava sem entender como aquela canção tão simples poderia ter algum efeito. Mas a menina reagiu imediatamente. Seu choro começou a diminuir. Seus ombros, antes rígidos, relaxaram um pouco. Ela virou o rosto para a empregada, como se estivesse escutando algo que de repente fazia sentido. O brilho nos olhos ainda estava apagado, mas já não havia desespero. Aquela pequena mudança bastou para transformar completamente o clima do quarto. O milionário ficou imóvel, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Por um lado, alívio. Por outro, uma sensação de incapacidade que o perfurava profundamente. Ele sempre acreditou que era seu dever, sua responsabilidade, ser a segurança emocional da filha. Mas ali estava a prova de que não conseguia fazer isso sozinho. A melodia, tão simples, estava alcançando a menina de uma forma que ele jamais havia conseguido. A empregada continuou cantando por longos minutos. O quarto, antes repleto de lágrimas e tensão, agora era tomado por um silêncio morno, carregado de calma. O clima parecia outro. Até a luz do abajur parecia mais suave. A menina finalmente fechou os olhos, ainda respirando fundo, mas com a expressão tranquila. O milionário recostou-se na poltrona do quarto, observando tudo em silêncio absoluto. Aquela cena trouxe lembranças à tona. Ele lembrou-se dos primeiros anos da filha, quando ainda era casado, quando a casa era cheia de risadas, quando tudo parecia possível. Mas desde que a família havia passado por mudanças profundas, ele sentia que havia perdido o equilíbrio emocional dela. Lembrou-se também das inúmeras vezes em que tentou substituir afeto por rotina, segurança por silêncio, cuidado por estrutura. E percebeu que tudo isso não era suficiente. O coração dela precisava de algo mais. Algo humano. Algo sensível. Algo que ele, com toda sua rigidez emocional, ainda não sabia oferecer. A empregada, percebendo o alívio que se instaurava no ambiente, abaixou o tom da voz até silenciar completamente. Ela cobriu a menina com cuidado, ajeitando o cobertor como faria com um bebê. Então se levantou devagar, caminhando para a porta. Mas antes de sair, olhou para o milionário e percebeu a expressão dele. Havia fragilidade. Uma vulnerabilidade escondida por trás da postura de homem forte que o mundo inteiro conhecia. Ele respirou fundo, olhando para ela como quem tenta agradecer, mas não encontra palavras. A empregada apenas assentiu, compreendendo sem que fosse necessário dizer qualquer coisa. Depois saiu do quarto, deixando o milionário sozinho com a filha adormecida. Ele permaneceu ali, sentado ao lado da cama, observando-a dormir com uma serenidade que não via havia muito tempo.
O som suave da respiração dela era como música para ele. Pela primeira vez em meses, sentiu que um fio de esperança surgia. E no fundo daquele quarto silencioso, ele começou a perceber que talvez sua jornada estivesse apenas começando. Uma jornada que exigiria coragem emocional, mudanças internas profundas e, acima de tudo, a disposição de aprender a amar de um jeito completamente diferente. Ao se levantar para ajustar a cortina, o milionário sentiu uma brisa leve entrar pela janela. O cheiro da madrugada misturado ao perfume da filha parecia carregar uma mensagem silenciosa. As coisas estavam prestes a mudar. E, embora ele ainda não soubesse como, estava disposto a tentar. O sol começou a nascer lentamente sobre o interior de São Paulo, trazendo consigo aquele brilho alaranjado que invadia as janelas da mansão e iluminava cada detalhe com suavidade. A casa ainda estava silenciosa, como se respirasse devagar depois de semanas tensas. O milionário acordou mais cedo do que estava acostumado. Depois da madrugada anterior, seu corpo parecia relaxado pela primeira vez em muito tempo, embora sua mente estivesse cheia de pensamentos. Ele desceu as escadas devagar, sentindo o cheiro de café recém-passado vindo da cozinha. Aquele aroma quente e familiar sempre trazia lembranças específicas. A antiga rotina da família, as manhãs tranquilas de quando a filha era pequena e tudo parecia mais simples. Hoje, porém, o cheiro tinha outro significado. Representava uma espécie de recomeço silencioso, como se o lar estivesse tentado recuperar um pouco da harmonia perdida. Ao entrar na cozinha, encontrou a empregada preparando a mesa do café. Ela movia-se com delicadeza, arrumando as coisas com uma organização natural. Não falava nada, mas seu olhar deixava claro que lembrava perfeitamente da noite anterior. O milionário agradeceu com um gesto simples, ainda incapaz de transformar em palavras o que havia sentido ao ver sua filha finalmente dormir em paz. A empregada, percebendo a sensibilidade dele, permaneceu em silêncio, mas dentro de si guardava uma grande satisfação por ter conseguido ajudar. Minutos depois, passos leves ecoaram pelo corredor. A filha do milionário apareceu, abraçando um pequeno travesseiro e olhando ao redor com curiosidade tímida. A menina raramente descia tão cedo, e quando fazia, geralmente estava abatida. Mas naquela manhã havia algo diferente em seu olhar. Ela caminhou até o pai e tocou o braço dele com cuidado, como se estivesse procurando a reação dele antes de avançar. Ele imediatamente se abaixou, abraçando-a com um carinho que vinha guardando há meses. O abraço foi longo, silencioso e carregado de emoção. A menina encostou o rosto no peito do pai, respirando o cheiro dele como se aquele gesto fosse a forma mais segura de começar o dia. A empregada observava a cena de longe, sentindo um calor no peito. Era como se uma brecha tivesse sido aberta, permitindo que o amor e a conexão que estavam perdidos voltassem a circular dentro daquela casa. A rotina começou a ganhar outra forma. Durante o café, o milionário tentava conversar com a filha usando uma linguagem simples, repetindo palavras de conforto, aproximando-se emocionalmente. Ela ainda parecia retraída, mas já não havia aquela tristeza profunda que dominava suas expressões. A empregada sugeriu discretamente algumas atividades sensoriais que poderiam ajudar no início da manhã, ideias que ela conhecia por ter convivido com pessoas especiais em sua própria comunidade. O milionário ouviu tudo com atenção, anotando mentalmente cada detalhe, algo que antes jamais teria feito. Mais tarde, ele decidiu levar a filha ao jardim da mansão. O clima estava fresco, e o cheiro da terra úmida após a garoa da madrugada tomava o ar. As árvores balançavam suavemente, revelando um céu parcialmente encoberto, mas ainda bonito. A menina se aproximou de uma flor amarela recém-aberta e tocou as pétalas com cuidado, observando o movimento leve que fazia ao contato com seus dedos. O milionário observava a cena com um sorriso discreto. Era a primeira vez em muito tempo que via a filha interagir com algo ao redor sem que lágrimas ocupassem seu rosto. Enquanto caminhavam pelo jardim, ele refletia sobre a própria vida. Por anos, havia acreditado que o controle era a chave de tudo. Controlava horários, compromissos, funcionários, projetos. Mas quando a questão era afetiva, tudo isso se tornava inútil. Ele percebeu que havia se distanciado. Emocionalmente sem perceber, acreditando que se mantivesse a casa em ordem, a filha estaria bem. Mas a noite anterior mostrará justamente o contrário. O coração da menina precisava de presença, afeto, sensibilidade e calma, coisas que ele havia perdido no meio das responsabilidades. A tarde chegou e trouxe com ela novos movimentos na casa. A equipe de terapeutas que acompanhava a menina chegou para mais uma sessão. Porém,
Pela primeira vez, a menina não apresentou recusa. Ela estava mais receptiva, embora ainda tímida. O milionário acompanhou tudo de perto, observando como a filha reagia melhor quando havia música, cores ou texturas envolvidas. Ele percebeu que seus próprios métodos rígidos jamais chegariam ao coração dela, enquanto gestos simples, como a canção da empregada, faziam toda a diferença. Depois da sessão, o milionário chamou a empregada discretamente para conversar. Agradeceu pelo gesto da noite anterior, dizendo que jamais teria pensado em cantar algo tão simples. Ela, com humildade, explicou que aprendeu aquela canção ainda criança e que sempre acreditou que músicas trazem acolhimento emocional, principalmente para aqueles que têm sensibilidade mais intensa. Ele ouviu com atenção e percebeu que talvez houvesse mais coisas na vida além de controle, além de perfeição, além de rotina imediata. A empregada, percebendo que o patrão estava aberto ao diálogo, sugeriu que a casa adotasse alguns hábitos mais acolhedores, momentos de música, pequenas atividades manuais, mais interação em família. Não eram ideias complexas, mas exigiam algo que o milionário não estava acostumado a oferecer: tempo e paciência. Ainda assim, ele concordou. Não porque era um homem flexível, mas porque estava determinado a entender o que sua filha realmente precisava. Ao final da tarde, o milionário decidiu sair com a filha para uma caminhada rápida pelas ruas próximas da propriedade. O bairro era tranquilo, composto por casas amplas, jardins bem cuidados e ruas arborizadas. O cheiro de bolo vindo de alguma cozinha próxima perfumava o ar, e alguns vizinhos acenavam ao reconhecê-lo, embora sem nunca se aproximar demais. Ele percebeu que a menina observava tudo com um misto de curiosidade e cautela, como se estivesse tentando entender aquele novo movimento depois de tanto tempo enclausurada por sua própria tristeza. Durante o passeio, a menina parou frente a uma banca de revistas. Em um canto, havia revistas infantis coloridas. Ela apontou para uma delas, com o desenho de um pássaro azul na capa. O milionário pegou a revista, pagou e entregou à filha. Ela segurou como se fosse algo valioso, e ao folhear as páginas, seus olhos brilharam pela primeira vez em muito tempo. Aquela pequena reação emocionou o milionário profundamente. Quando voltaram para casa, a noite já se aproximava. O céu estava tingido de tons escuros de violeta e azul, e o ar começava a ficar frio. A menina segurava a revista com carinho, o que simbolizava muito mais do que uma simples compra. Era um indício de que ela estava, aos poucos, se reconectando com o mundo. A empregada preparou o jantar, e novamente a atmosfera da casa estava diferente. Não havia choro. Havia silêncio, mas um silêncio calmo, quase confortável. O milionário conseguia sentir a mudança no ar. A filha estava tranquila, a empregada circulava com leveza, e ele mesmo se sentia menos tenso. Depois do jantar, a empregada trouxe uma pequena caixa com materiais sensoriais que guardava para usar em emergências. Dentro dela havia tecidos macios, pequenas bolinhas texturizadas e até um pequeno instrumento de sopro. Ela explicou que poderiam usar aquilo antes de dormir, para ajudar a menina a relaxar. O milionário aceitou a sugestão e a observou demonstrar cada objeto, explicando sua função. Quando chegou a hora de dormir, o milionário acompanhou a filha até o quarto. A empregada entrou junto, trazendo consigo aquela presença calma que, por algum motivo, fazia a menina confiar. A filha se acomodou na cama e começou a olhar para os objetos sensoriais, tocando-os com curiosidade. A empregada cantou novamente a canção da noite anterior, agora com mais delicadeza ainda. A menina, lentamente, fechou os olhos, respirando de forma tranquila. O milionário sentiu uma onda de alívio percorrer o corpo. Não havia lágrimas. Não havia desespero. Havia apenas paz. Quando a empregada se retirou, ele ficou sentado ao lado da cama por alguns instantes, observando a filha dormir. Pensava em tudo o que havia acontecido durante o dia. Pensava em como, sem aquele gesto inesperado da empregada, nada disso teria acontecido. E pensava, principalmente, na jornada emocional que teria pela frente. A casa estava silenciosa novamente, mas dessa vez o silêncio não era angustiante. Era confortável. Era um silêncio que convidava ao descanso, à reflexão e ao começo de um novo ciclo. E assim, a segunda noite chegou, trazendo consigo a sensação de que, mesmo lentamente, a vida daquela família estava retomando o equilíbrio. A manhã começou com um silêncio diferente dentro da mansão. Era como se cada parede estivesse absorvendo a tensão das últimas horas,
tentando compreender o que havia acontecido desde aquela madrugada inesperada em que a empregada tomou a iniciativa de ajudar a jovem com síndrome de Down de uma forma que ninguém imaginava. O milionário, acostumado a acordar cedo para revisar relatórios, reuniões e decisões empresariais, desta vez permaneceu sentado à beira da cama, tentando entender o turbilhão de emoções que o acompanhava. Sentia uma mistura de alívio e confusão, porque algo dentro dele havia percebido uma mudança no comportamento da filha, algo que parecia despertar uma esperança que há muito tempo ele tentava silenciar. Enquanto respirava fundo e olhava pela janela que dava vista para o jardim, ouviu passos discretos no corredor. O som leve indicava que a empregada já estava em atividade, circulando pela casa com o cuidado habitual. A presença dela havia se tornado mais marcante depois do episódio da madrugada. Sem perceber, ela tinha assumido um espaço emocional que ele não sabia que precisava. Mas o que o deixava intrigado era que, de todas as pessoas que haviam tentado ajudar sua filha, ninguém tinha conseguido causar aquele impacto. E ele não sabia se aquilo confortava ou o colocava em alerta. A jovem estava acordada, sentada no canto da cama com o cobertor abraçado contra o peito. Os olhos ainda tinham vestígios de cansaço, mas havia algo diferente neles, como se o peso das noites de sofrimento estivesse, aos poucos, se dissolvendo. O milionário se aproximou devagar, temendo que qualquer movimento brusco pudesse desfazer aquele frágil avanço. Ele tocou o ombro dela com delicadeza, observando como ela reagia ao carinho. A garota levantou o rosto, ainda tímida, e encostou a cabeça no peitoral dele. Era algo simples, mas que não acontecia há muito tempo. Algo que ele temia nunca mais viver. Enquanto isso, na cozinha, a empregada terminava de preparar o café da manhã. Os movimentos dela eram leves, mas o coração estava acelerado. Desde que viu a menina se acalmar em seus braços na madrugada anterior, algo dentro dela havia mudado. Era como se tivesse encontrado um sentido maior para seu trabalho. Não se tratava mais apenas de limpar, cozinhar ou organizar. Ela agora sentia que fazia parte de algo importante, algo que envolvia sanar feridas emocionais profundas, algo que exigia olhar humano mais do que qualquer habilidade doméstica. Quando o milionário levou a filha até a mesa do café, percebeu que a empregada estava tensa. Ela evitava contato direto enquanto arrumava os pratos, embora tivesse feito tudo com extremo cuidado. A atmosfera parecia carregada de expectativa, como se cada gesto fosse observado em silêncio por todos ali presentes. A jovem olhava para a empregada com um brilho curioso. E foi ela, com sua espontaneidade característica, quem quebrou o clima silencioso. A menina deu um passo hesitante, aproximou-se e segurou a mão da empregada, do mesmo jeito que havia feito na madrugada. Foi um gesto silencioso, mas que carregava um significado profundo. A empregada se abaixou para ficar à altura da jovem, tentando controlar a emoção. O milionário assistiu à cena com uma expressão difícil de decifrar. Era algo entre gratidão, surpresa e insegurança. Ele estava acostumado a ter controle absoluto sobre suas decisões, mas naquele momento percebia que o rumo emocional da casa estava escapando de suas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que fazer ou como agir. Apenas observou, percebendo que os laços entre a empregada e sua filha estavam se fortalecendo de maneira natural. A manhã seguiu tranquila, mas com uma energia nova. A jovem parecia menos retraída, mais aberta a pequenos gestos cotidianos. Enquanto ela comia uma torrada, a empregada incentivava com palavras suaves, e o milionário assistia, percebendo que a cena lhe aquecia o peito. No fundo, sentia alívio, mas também uma pequena pontada de orgulho ferido. Ele queria acreditar que poderia ter sido capaz de provocar aquela mudança. Queria pensar que o amor dele bastava. No entanto, os fatos estavam diante dos seus olhos. A empregada tinha encontrado um caminho que ele, mesmo com todo o dinheiro, recursos e esforços, não havia conseguido trilhar. Quando o café terminou, o milionário chamou a empregada discretamente para o escritório. Ele fechou a porta devagar, mantendo uma postura séria, mas não agressiva. O ambiente tinha cheiro de madeira polida e livros antigos. Era o espaço onde tomava decisões importantes, mas naquele momento, a conversa não tinha nada a ver com negócios. Ele queria entender como a empregada tinha conseguido alcançar a menina de uma forma tão profunda. A pergunta dele, embora dita com calma, carregava uma vulnerabilidade escondida. A empregada respondeu com sinceridade, explicando que não havia técnica, fórmula secreta ou estratégia. Ela apenas sentiu que a jovem precisava de contato humano e acolhimento, algo que talvez tivesse sido negado por tanto medo,
tanta formalidade e tantas tentativas desesperadas de resolver tudo com soluções externas. A explicação tocou o milionário de forma inesperada. Ele percebeu que a empregada não estava criticando, mas sim mostrando uma realidade que ele evitava encarar. Estava tão preocupado em proteger a filha, tão tomado pelo medo de fazer algo errado, que acabou criando um ambiente frio sem perceber. A distância emocional havia se tornado um reflexo involuntário da dor da perda da esposa. A empregada, com sua sensibilidade simples, havia atravessado essa barreira. A conversa foi interrompida quando o som suave de passos se aproximou do escritório. A jovem estava ali, segurando um desenho nas mãos. Ela havia desenhado 3 pessoas, 2 grandes e uma pequena entre elas. O milionário se aproximou e reconheceu o desenho como uma representação clara deles 3. A simplicidade daquela imagem o fez engolir em seco. Era impossível ignorar o que aquilo significava. A jovem queria dizer algo com aquele gesto inocente, algo que o milionário sentiu como um soco emocional. Mais tarde, eles foram para o jardim, onde o sol da manhã aquecia a grama e iluminava as flores recém-regadas. A jovem caminhava calmamente, segurando a mão da empregada, enquanto o milionário seguia alguns passos atrás. Observava aquela conexão como quem assiste um remédio silencioso começando a fazer efeito. A menina pegou algumas flores e entregou para a empregada, repetindo um ritual que parecia carregado de carinho sincero. A empregada agradeceu com um sorriso tímido, mas profundamente emocionado. O milionário percebeu algo naquele momento. Aquele jardim, que antes era apenas um espaço bonito da mansão, agora se tornava um cenário de cura. Ele observou como a filha caminhava com mais segurança, como sorria com mais frequência, como parecia finalmente respirar um ar novo. A empregada acompanhava cada passo da jovem com carinho e respeito, sem atravessar limites, mas também sem se afastar do papel afetivo que naturalmente havia surgido entre elas. O dia seguiu com leveza, e à tarde a menina se sentou no tapete da sala com alguns brinquedos que há muito tempo não eram usados. O milionário se sentou ao lado dela, tentando acompanhar a brincadeira, e a empregada observava à distância, pronta para intervir apenas se fosse necessário. Era como se todos ali estivessem aprendendo uma nova forma de convivência, algo silencioso, mas poderoso, que costurava laços invisíveis entre suas almas. Quando a noite chegou, a menina subiu para o quarto com menos resistência. A empregada a acompanhou apenas até a porta, deixando que o milionário conduzisse o ritual noturno. Ele percebeu que a filha o abraçou com mais força, e que dessa vez o choro que sempre precedia o sono não apareceu. O silêncio que se instalou naquele quarto era diferente. Era um silêncio de paz. Ao sair do quarto, o milionário permaneceu alguns minutos parado no corredor, tentando absorver o que estava sentindo. Pela primeira vez em muito tempo, ele conseguia respirar fundo sem sentir o peito apertar. E, embora tivesse muitas perguntas sem resposta, havia algo dentro dele que começava a florescer. Algo que, até então, ele pensava estar morto. A manhã seguinte começou com uma serenidade incomum dentro da mansão. O milionário acordou antes do sol nascer, como costumava fazer nos tempos em que ainda conseguia manter a rotina empresarial intacta. Mas dessa vez o motivo para acordar cedo era diferente. Não era pressão corporativa, não eram contratos, nem reuniões. Era uma mistura de curiosidade e esperança que surgira desde que a filha havia dormido sem chorar na noite anterior, algo que parecia impossível até poucos dias atrás. Ele se levantou devagar, como se temesse quebrar a magia que pairava sobre a casa, e caminhou pelo corredor silencioso. A porta do quarto da filha estava entreaberta. Ele olhou com cuidado, temendo encontrar algo que desmanchasse aquela paz. Mas viu a jovem, dormindo tranquilamente, abraçada ao mesmo cobertor que antes testemunhava noites intermináveis de lágrimas. A respiração dela era suave, ritmada, e a luz fraca do amanhecer deixava o quarto com um tom acolhedor. O coração dele se apertou, mas dessa vez não era de angústia. Era um alívio que desacostumara a sentir. Ao descer para a cozinha, encontrou a empregada preparando café, movimentando-se com uma leveza que parecia refletir o novo clima da casa. Havia algo diferente no jeito dela arrumar a mesa, algo quase imperceptível, como se estivesse cuidando de cada detalhe com carinho adicional. Talvez fosse porque, pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, sentia que realmente fazia parte da cura daquela família. Ela não dizia nada, mas carregava nos gestos uma gratidão silenciosa por ter conseguido ajudar a jovem, por ter tocado um espaço emocional delicado que muitos profissionais nem sequer chegaram perto.
O milionário observou em silêncio por alguns segundos. Havia uma sensação estranha dentro dele, algo entre admiração e desconcerto. Era difícil admitir internamente que uma simples empregada havia conseguido acessar o coração da filha quando ele, com todos os recursos e apoio especializado, falhava repetidamente. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia sentir nada além de gratidão por aquilo. Ela havia devolvido à casa algo que estava perdido: a sensação de lar. O aroma do café fresco espalhou-se pela cozinha, enchendo o espaço de conforto. A empregada colocou a jarra sobre a mesa e, quando se virou, encontrou o milionário observando atentamente cada movimento dela. A expressão dele não era de cobrança, nem de desaprovação. Era mais profunda, como se tentasse decifrar algo que não sabia nomear. Ela desviou o olhar, um pouco constrangida, e voltou ao trabalho, tentando se concentrar no que fazia. Pouco tempo depois, passos leves ecoaram pelo corredor. A jovem descia as escadas com mais segurança do que o normal. O milionário reparou no detalhe imediatamente. A postura dela parecia menos encolhida, o olhar mais desperto. Quando chegou à mesa, em vez de sentar-se direto como costumava fazer, aproximou-se da empregada e apoiou a cabeça no ombro dela, num gesto que carregava mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. A empregada sorriu, surpresa com o carinho espontâneo, e envolveu a jovem num abraço delicado. O milionário assistia à cena com um sentimento que misturava emoção e vulnerabilidade. A ligação entre as duas estava cada vez mais evidente, e ele não sabia ainda como lidar com isso. Parte dele se alegrava profundamente ao ver a filha demonstrando afeto, abrindo-se emocionalmente. Outra parte sentia uma pontada de inquietação, talvez por perceber que aquela relação estava se tornando essencial para o bem-estar dela. O café foi servido com uma calma que contrastava com as manhãs anteriores, sempre tensas e silenciosas. A jovem ria discretamente quando a empregada a incentivava a comer frutas ou suco. Era um riso tímido, mas autêntico, e o milionário sentiu o peito aquecer ao ouvir aquele som que parecia tão raro. Ele observava as duas interagirem e percebia como pequenas atitudes criavam grandes transformações. Quando o café terminou, a jovem se aproximou do milionário e segurou sua mão por alguns segundos. Ele não esperava, e a demonstração repentina de carinho o deixou desconcertado. Era como se ela estivesse convidando-o a participar daquele novo mundo emocional que começava a florescer dentro da casa. O milionário apertou suavemente a mão da filha, sentindo uma onda de ternura que o deixou sem palavras. Ao longo daquele dia, o milionário decidiu trabalhar de casa. Ele precisava observar mais, compreender aquele processo. Sentia que qualquer passo errado poderia desfazer o progresso recente. Montou seus papéis e computador no escritório, mas pouco conseguiu se concentrar. A cada som vindo do andar de baixo, o coração dele o puxava de volta à realidade doméstica. Ele queria se certificar de que a filha continuaria bem, e queria entender que parte daquilo dependia dele. A jovem passou boa parte da manhã na sala, brincando com objetos simples que pareciam ganhar um novo significado agora que tinha companhia emocional. A empregada se mantinha por perto, sempre respeitando o espaço do milionário, mas sem deixar a menina sozinha por muito tempo. Havia uma sintonia curiosa entre elas, como se as duas se reconhecessem em suas fragilidades. A jovem, com sua sensibilidade intensa, a empregada, com sua doçura silenciosa. Em determinado momento, a jovem sentou-se no tapete e começou a desenhar. A empregada a acompanhou, sentando-se no chão também. O milionário apareceu na porta da sala e observou as duas por um tempo. A jovem desenhava círculos e linhas coloridas, mas, aos poucos, a figura começou a tomar forma. Era novamente a representação deles três, mas dessa vez havia mais detalhes: mãos dadas, flores ao redor, e algo que parecia um sol iluminando a cena. A empregada sorriu emocionada quando viu o desenho, e o milionário sentiu uma pontada no coração. A menina estava tentando construir uma narrativa visual sobre o que sentia, e isso dizia muito. O milionário se aproximou calmamente. A jovem levantou o desenho para ele e sorriu. Ele segurou o papel com delicadeza, como se estivesse pegando algo sagrado. A imagem era simples, mas carregada de significado. A empregada, percebendo a emoção dele, se levantou discretamente para dar espaço. O milionário não disse nada, mas seus olhos brilhavam de um jeito que ele não mostrava há muito tempo. Quando chegou a hora do almoço, a atmosfera da casa parecia ainda mais leve. A jovem ajudou a arrumar a mesa, entregando talheres e guardanapos com cuidado que impressionou o milionário.
A empregada incentivava cada gesto, e a menina se sentia parte de algo, reconhecida, útil, amada de uma forma prática e cotidiana. O milionário observava tudo com atenção. Ele sabia que precisava se aproximar mais, não apenas como pai, mas como presença afetiva real. Ele temia depender demais da empregada, temia que a filha se apegasse exclusivamente a ela. Mas também sabia que proibir ou afastar seria injusto e cruel, porque a verdade é que aquele laço estava salvando emocionalmente a jovem. Depois do almoço, a jovem pediu para ir ao jardim. A empregada a acompanhou, e o milionário decidiu seguir as duas. No jardim, a menina correu entre as flores com mais liberdade. A empregada caminhava atrás dela, sempre alerta caso a jovem tropeçasse ou se desequilibrasse. O milionário observava a cena e sentia que, de alguma forma, estava testemunhando a reconstrução emocional da filha. A jovem pegou algumas flores novamente e entregou à empregada, repetindo aquele gesto que começava a simbolizar confiança e carinho. A empregada recebeu as flores com um sorriso, e a menina virou-se para o milionário, oferecendo outra. Ele abaixou-se para ficar à altura dela e aceitou a flor com cuidado que entregava totalmente sua emoção. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Reprimida. Esse pequeno ritual entre flores e afeto se repetiu algumas vezes, até que a jovem se cansou e decidiu sentar-se à sombra de uma árvore. A empregada sentou-se ao lado dela, e o milionário permaneceu ali perto, observando as duas conversarem com gestos, olhares e sorrisos que criavam um diálogo silencioso. A tarde passou tranquila, e a mansão parecia finalmente respirar um ar diferente. Não era perfeição, não era cura completa, mas era esperança. E isso já mudava tudo. Ao anoitecer, a jovem subiu para o banho sem chorar ou resistir, algo que deixou o milionário surpreso. A empregada preparou o quarto com cuidado, ajeitando as coisas que a menina gostava. Quando a jovem se deitou, o milionário permaneceu ao lado dela até que adormecesse. E mais uma vez, o sono veio sem lágrimas. Ele saiu do quarto em silêncio e encontrou a empregada descendo as escadas. Por alguns instantes, os dois ficaram se olhando sem dizer nada, como se compartilhassem a mesma sensação de alívio e conquista silenciosa. Nada precisava ser dito. A casa inteira já dizia tudo. A manhã começou com um clima diferente dentro da mansão, como se o ar tivesse mudado de peso. O milionário acordou com o som leve da filha caminhando pelo corredor, um som raro, porque ela quase sempre permanecia no quarto até que alguém fosse buscá-la. Dessa vez, porém, ela já estava acordada, vestida, e batendo na porta do quarto dele com movimentos suaves. Ele abriu a porta devagar, ainda tentando entender se aquilo era real. A jovem levantou o desenho que havia feito no dia anterior, mostrando com orgulho, como se estivesse convidando o pai para um novo começo. O milionário se abaixou e tocou o desenho com delicadeza. A jovem sorriu e saiu correndo pelo corredor em direção às escadas, sinal de que estava animada para começar o dia. Era quase como observar um renascimento emocional, e isso deixou o milionário com uma mistura de alívio e inquietação. Ele se levantou e respirou fundo, percebendo que a casa estava diferente antes mesmo de descer. Na cozinha, a empregada preparava o café enquanto cantarolava baixinho uma música popular que lembrava festas do interior. O cheiro de pão fresco preenchia o ambiente, misturado ao aroma do café forte que ela sempre preparava de manhã. Quando a jovem chegou à cozinha, correu até ela e a abraçou pela cintura, descansando o rosto no avental. A empregada se inclinou e deu um leve beijo no topo da cabeça da menina, como se isso já tivesse se tornado parte da rotina. Era um gesto que transmitia segurança, carinho e uma confiança profunda. O milionário entrou na cozinha e observou a cena, sem saber exatamente como reagir àquela intimidade crescente. Ele sentia gratidão, mas também um incômodo discreto, como se estivesse ficando de fora de um mundo que gostaria de habitar com a filha. A empregada percebeu o olhar dele e recuou um pouco, organizando o espaço com movimentos mais contidos, respeitando a posição do milionário dentro da casa. A jovem puxou uma cadeira e sentou-se com um sorriso sereno, como se aquele fosse o primeiro dia em que realmente se sentia confortável ali. Durante o café, o milionário tentou iniciar conversas com a filha, perguntando se ela havia dormido bem e se gostava de ajudar no jardim mais tarde. A jovem respondia com gestos e sons suaves, sempre olhando para a empregada como referência emocional. A cada vez que a empregada sorria,
a menina relaxava e se expressava com mais clareza. A dinâmica entre elas estava cada vez mais evidente. Depois do café, o milionário decidiu que era hora de tentar se aproximar mais da filha de um jeito ativo. Queria mostrar que podia ser parte da vida emocional dela novamente, queria reconquistar um espaço que, por muito tempo, acreditou ter perdido. Ele sugeriu que a jovem o acompanhasse para uma caminhada no jardim. Ela olhou para a empregada, como se pedisse permissão ou aprovação silenciosa. A empregada assentiu com gentileza, encorajando-a. A menina levantou-se e pegou a mão do pai com certa timidez. Os dois caminharam pelo jardim sob a luz suave da manhã. O canto dos pássaros ecoava entre as árvores, e o cheiro de terra molhada ainda era forte por causa da garoa da madrugada. A jovem olhava para as flores, tocava algumas pétalas com cuidado e observava a textura das folhas. O milionário, vendo cada gesto dela, tentava iniciar um diálogo. Falava sobre as plantas, sobre o clima, sobre como o jardim estava mais bonito naquele dia. Por alguns instantes, a jovem parecia envolvida na paisagem, mas sempre que ouvia algum som vindo da casa, seus olhos buscavam a porta, como se tentasse localizar a empregada. O milionário percebeu isso e sentiu outra pontada forte no peito. Ele começou a entender que o vínculo entre as duas não era apenas afeição, mas uma espécie de porto seguro emocional que a jovem havia encontrado. Voltaram para dentro quando o sol ficou mais forte. A empregada estava organizando as roupas da lavanderia. Ao ver a menina, abriu um sorriso acolhedor. A jovem correu até ela e mostrou uma flor que havia pegado do jardim. A empregada segurou a flor com surpresa e agradeceu com um gesto carinhoso. O milionário viu a cena e percebeu que a filha estava expressando gratidão do jeito mais puro possível. O resto da manhã transcorreu com uma tranquilidade peculiar. A jovem parecia mais disposta, mais leve. A empregada a acompanhou em pequenas tarefas simples, como arrumar a sala e guardar brinquedos. O milionário observava de longe, tentando analisar o que realmente despertava mudança dentro da filha. Percebeu que não era sobre gestos grandiosos. Era sobre presença, paciência, repetição e afeto constante. Coisas que, talvez, ele tivesse deixado escapar enquanto se dedicava aos negócios e à tentativa de manter tudo funcionando sozinho. Quando chegou a hora do almoço, algo inesperado aconteceu. A jovem quis ajudar a cozinhar. Ela puxou o banco com esforço, posicionou-se ao lado da empregada e começou a misturar ingredientes, imitando cuidadosamente tudo o que via. O milionário ficou perto da porta, com o olhar preso na cena. O cheiro de temperos brasileiros, como o cheiro verde e açafrão, misturava-se ao som da panela borbulhando. A cozinha ficou impregnada de um aroma acolhedor, daqueles que lembram casas antigas do interior. Enquanto cozinhavam, a empregada conversava com a jovem de forma simples e clara. Perguntava sobre cores, sobre formas, estimulava a menina a tocar os alimentos e sentir texturas diferentes. A jovem sorria, empolgada com cada nova descoberta sensorial. O milionário sentia o coração apertado ao perceber que a filha estava aprendendo a se expressar de novas maneiras, e tudo isso por causa de uma convivência que ele jamais teria imaginado tão transformadora. Durante o almoço, a jovem comeu com mais apetite do que nos dias anteriores. Até experimentou alimentos que rejeitava há meses. A empregada comemorou discretamente, e o milionário não conseguiu evitar um sorriso orgulhoso. Ele percebeu que algo estava mudando profundamente, e que talvez estivesse diante de um processo de cura que exigia muito mais entrega emocional do que ele havia imaginado. À tarde, o milionário precisou participar de uma reunião virtual. Era uma reunião importante, com investidores que exigiam respostas rápidas. Mas, ao mesmo tempo, era evidente que ele não conseguia se concentrar totalmente. No canto da tela do computador, refletida no vidro da porta, ele via a empregada e a jovem brincando na sala de estar. Elas riam enquanto montavam um quebra-cabeça colorido. A jovem, que antes tinha dificuldade em permanecer focada em qualquer atividade, agora encaixava as peças com dedicação surpreendente. O milionário tentou se dedicar aos negócios, mas seu pensamento sempre voltava para a filha. Aquilo o deixava dividido. Ele queria ser um pai presente, mas também precisava manter o ritmo profissional que sustentava toda a estrutura da casa. A reunião terminou, mas ele ficou sentado por alguns minutos, refletindo sobre a própria vida. O silêncio do escritório amplificava aquela sensação de responsabilidade que ele carregava desde que ficou sozinho com a filha. Ao final da tarde, ele saiu do escritório e encontrou a jovem adormecida no sofá,
com a cabeça apoiada no colo da empregada. A cena o abalou profundamente. A empregada passava a mão de maneira delicada nos cabelos da menina, com um cuidado que parecia vir de uma sensibilidade rara. O milionário se aproximou e ficou observando. A imagem era tão intensa que provocou um nó na garganta dele. Ele não sabia se aquilo confortava ou o deixava vulnerável demais. Quando a jovem acordou, levantou-se devagar e abraçou o pai com força. Ele a pegou no colo e sentiu o corpo dela relaxar contra o seu. A empregada observou a cena e deu alguns passos para trás, como se quisesse deixar aquele momento apenas para os dois. O milionário percebeu o gesto e sentiu uma onda de gratidão silenciosa. A noite caiu com uma brisa leve, e a mansão se encheu de uma luz dourada que penetrava pelas janelas. O jantar foi tranquilo. A jovem mostrou novamente uma estabilidade que surpreendeu o milionário. Ela ajudou a colocar a mesa, segurou os guardanapos com cuidado, como se estivesse praticando uma habilidade aprendida recentemente. Depois do jantar, ela pediu para ouvir música. A empregada colocou uma canção suave que lembrava danças antigas de salões brasileiros, música que tinha violão, percussão leve e um toque nostálgico. A jovem começou a balançar o corpo no ritmo da melodia. A empregada sorriu e dançou com ela. O milionário assistiu à cena e sentiu algo se quebrar dentro de si, algo que estava preso havia muito tempo. Ele se levantou, aproximou-se das duas e começou a dançar também, meio desajeitado no começo, mas envolvido pela simplicidade daquele momento. A jovem ria, girava devagar e segurava as mãos dos dois, como se estivesse unindo mundos que antes pareciam distantes. Era uma dança lenta, cheia de sensações sutis. O piso frio da sala transmitia uma leve vibração da música, e a luz das luminárias fazia sombras largas nas paredes. Por alguns segundos, tudo parecia perfeito. Não havia dor, não havia passado, não havia medo. Só havia vínculo, amor e a sensação de que algo precioso estava sendo reconstruído ali. Quando a música terminou, a jovem abraçou o pai e depois a empregada. Foi um gesto simples, mas forte o suficiente para fazer o milionário sentir que a casa estava começando a respirar de um novo jeito. Horas depois, quando a jovem adormeceu sem nenhuma lágrima, o milionário desceu as escadas e encontrou a empregada guardando algumas coisas na sala. Por alguns instantes, os dois ficaram em silêncio. O ambiente parecia carregado de gratidão, mas também de algo que nenhum dos dois ousava admitir. Não havia palavras, apenas uma troca de olhares que transmitia tudo o que estava sendo reconstruído dentro daquela casa. O milionário passou aquela noite em claro. Caminhava de um lado para o outro pelo corredor iluminado apenas pelas luzes indiretas, tentando entender como a vida tinha dado uma guinada tão profunda desde que aquela empregada, com sua voz calma e sua maneira delicada de enxergar o que ninguém mais via, havia chegado à mansão. Ele se lembrava de cada mudança na filha desde então. A criança tinha deixado de chorar compulsivamente durante a madrugada, tinha deixado de tremer nas refeições, tinha parado de se esconder sempre que algum ruído alto ecoava pela casa. Agora ela procurava a empregada sempre que queria descansar, brincar ou simplesmente sentir que não estava sozinha. Enquanto observava a porta entreaberta do quarto da filha, o milionário viu a pequena dormindo com semblante sereno, segurando o pano macio que a empregada lhe dera mais cedo. O gesto parecia simples, mas carregava algo que ele não conseguia expressar. A empregada tinha a capacidade de transformar a dor em calma. Tinha feito isso com a menina e, sem perceber, começava a fazer isso com ele também. Na manhã seguinte, o milionário acordou cedo e encontrou a empregada preparando o café para a criança com o cuidado detalhado de quem entende cada necessidade, cada limite e cada dificuldade de uma mente especial. A menina veio correndo, rindo com uma leveza que por muito tempo tinha desaparecido de sua rotina. A empregada se abaixou, abriu os braços e a recebeu numa das cenas mais naturais possíveis, mas que mexeram profundamente com o milionário. Ele apenas observou, percebendo que havia muito tempo não via a filha buscar espontaneamente o colo de alguém. O toque era fácil, a confiança era imediata. A empregada parecia conhecer uma linguagem silenciosa, um código emocional que ultrapassava qualquer barreira. Durante o café, a menina apontou para o jardim, indicando que queria brincar. A empregada entendeu de imediato, levantou-se devagar e se preparou para acompanhá-la. O milionário decidiu seguir junto, mas se mantinha alguns passos atrás, apenas assistindo. O jardim estava iluminado pela luz suave da manhã, e a menina correu até as flores coloridas, tocando as pétalas com os dedos ainda úmidos do suco que tomara. A empregada, com paciência infinita, a incentivava a explorar sem medo,
orientando com gestos que transmitiam segurança. O milionário se surpreendeu quando ouviu a filha pronunciar uma palavra que não usava desde que a mãe falecera. A voz saiu baixa, mas clara o suficiente para fazer com que o coração dele apertasse, e ao mesmo tempo, se aquecesse. A empregada sorriu, aproximou-se, elogiou e repetiu a palavra com delicadeza, incentivando a menina a continuar. A pequena repetiu outra vez, desta vez com um brilho diferente nos olhos. O milionário sentiu uma onda de emoção invadir seu peito. Ele se aproximou devagar, sentou-se ao lado das duas e observou a filha tocar as flores enquanto tentava pronunciar outras sílabas. A empregada falava pausadamente, estimulando com cuidado, sem pressionar. Era como se ela tivesse estudado cada gesto da menina durante todos aqueles dias, decifrando silenciosamente seus ritmos internos. Mais tarde, quando a criança foi tirar seu descanso habitual, o milionário aproveitou a oportunidade para convidar a empregada para conversar na área da varanda. O clima era tranquilo, o vento leve movia as cortinas transparentes, e o som da água da fonte interna criava uma atmosfera calma. O milionário, com palavras cuidadosas, agradeceu por tudo o que ela estava fazendo. Disse que não fazia ideia do peso emocional que a filha carregava até ver como ela reagia aos cuidados da empregada. Confessou que, embora tivesse recursos ilimitados, nunca conseguiu dar à filha aquilo que ela realmente precisava, alguém que a enxergasse além das dificuldades. A empregada ouviu atenta, e quando ele terminou, respondeu de forma simples, dizendo que a menina só precisava de alguém que tivesse tempo, sensibilidade e presença. Era isso que sempre faltara na casa: presença emocional. O milionário sentiu o impacto daquelas palavras. Ele sabia que era verdade. Desde a morte da esposa, ele se afundara no trabalho, tentando compensar o vazio com conquistas, empresas, reuniões e viagens. Mas nada disso devolvia à filha a sensação de segurança que havia perdido. A conversa entre os dois se prolongou mais do que ele imaginava. A empregada falava com uma naturalidade que desmontava as barreiras emocionais que ele mantinha por anos. Não havia julgamento, apenas observações sensatas. A empatia dela era quase desconcertante. Aos poucos, ele começou a se abrir mais, falando sobre a culpa que carregava, sobre o medo de falhar com a filha, sobre o peso de ser o único responsável por ela. A empregada ouviu sem pressa, sem interromper. Quando finalmente respondeu, disse que nenhum pai nasce sabendo lidar com tudo, e que a filha precisava dele muito mais do que precisava do profissional brilhante que ele se tornará. O milionário sentiu aquelas palavras atravessarem sua armadura emocional como um raio de clareza. No final da tarde, a menina acordou e correu imediatamente para os dois. Ela segurou a mão do milionário e da empregada ao mesmo tempo, como se quisesse uni-los sem palavras. O gesto simples, puro e instintivo fez com que ambos se olhassem por um instante silencioso, profundo, carregado de entendimento mútuo. Não era apenas a menina que se beneficiava daquela união. Eles também se completavam de maneiras que ainda não tinham coragem de admitir. Naquela noite, depois de um longo banho relaxante, o milionário decidiu acompanhar o ritual noturno da filha. A empregada ajeitou almofadas, ajustou a iluminação e ajudou a menina a se deitar. O milionário se aproximou, beijou a testa da filha e ficou ali ao lado da cama. Algo dentro dele dizia que precisava viver mais esses momentos em vez de fugir para compromissos urgentes. A menina pegou a mão do pai e a mão da empregada outra vez, unindo-as sobre o peito. Então fechou os olhos e adormeceu com um sorriso tranquilo. O milionário sentiu o calor da mão da empregada tocando a sua, e por alguns segundos deixou aquela conexão existir sem quebrar o contato. Era como se finalmente a casa tivesse encontrado uma nova forma de respirar. Ao sair do quarto, ele agradeceu novamente, mas desta vez com um tom mais emocionado, mais vulnerável. A empregada respondeu que continuaria ao lado daquela família enquanto fosse necessária. E o milionário percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho dentro daquela mansão tão grande. A manhã seguinte começou com uma leve neblina cobrindo parte do jardim da mansão. O milionário acordou antes do sol nascer, sentindo um tipo de inquietação boa, algo que não vivia há anos. Caminhou silenciosamente até o quarto da filha e encontrou a menina ainda dormindo profundamente, abraçada ao pano macio que a empregada havia lhe dado. O pequeno sorriso que ela carregava mesmo adormecida era a primeira prova concreta de que a vida ali estava mudando de forma irreversível. Ele entrou devagar, puxou um pouco a coberta para ajeitar melhor a menina e ficou ali observando. O rosto sereno dela lembrava os primeiros meses de vida, quando tudo parecia estável.
Era incrível como o toque de alguém com sensibilidade verdadeira poderia restaurar parte daquilo que ele acreditava ter perdido para sempre. Ao sair do quarto, o milionário respirou fundo, como se tivesse encontrado um eixo novo para sustentar o próprio equilíbrio. Na cozinha, encontrou a empregada organizando alguns ingredientes. Ela preparava uma refeição simples, mas tudo nela era feito com cuidado quase terapêutico. A atenção com os detalhes, a forma como organizava cada recipiente, a maneira suave como movimentava as mãos. O milionário ficou por alguns instantes parado à porta, observando aquela cena que transmitia calma. Quando ela percebeu sua presença, cumprimentou com um sorriso leve. Ele devolveu o gesto e, pela primeira vez desde que ela começara ali, sentou-se à mesa sem pegar o celular, sem abrir o notebook, sem tentar ocupar o silêncio com o trabalho. Apenas observou o ambiente. A casa, antes fria, começava a ter um ritmo mais humano. Pouco tempo depois, a menina acordou e entrou na cozinha tropeçando levemente ainda sonolenta. A empregada se abaixou de imediato, oferecendo os braços, e a criança se acomodou neles com naturalidade. O milionário sentiu algo estranho dentro de si, uma mistura de emoção e alívio por ver a filha tão acolhida. A menina apontou para o café e sorriu, e a empregada entendeu sem esforço. A cumplicidade entre as duas era algo que ele jamais conseguiria ignorar. Depois do café, a menina quis brincar no jardim novamente. A empregada segurou sua mão, guiando-a com delicadeza. O milionário acompanhou a certa distância, mas desta vez não como um observador passivo. Ele se aproximou mais, interagiu mais, deixando o celular de lado e focando apenas no que a filha demonstrava. A menina pegava pequenas pedras, folhas secas e flores caídas, mostrando para os dois com entusiasmo. A empregada conversava com ela usando palavras simples, incentivando-a a explorar texturas, cheiros e formas. Quando a menina encontrou um passarinho pousado perto da fonte, ficou encantada. O pequeno animal não se assustou, permanecendo quieto enquanto a criança se aproximava devagar. A empregada colocou a mão sobre a das meninas, ajudando-a a ser ainda mais delicada. O milionário observou a cena com uma sensação de que algo ali transcendia o cotidiano. Era como se juntos estivessem costurando memórias novas, muito mais bonitas do que as que haviam sido interrompidas pelo trauma da perda. A certa altura, a menina segurou a mão do milionário e levou até o tronco de uma árvore. Queria que ele sentisse a textura da casca como ela. Ele sorriu, acompanhando o gesto, e sentiu uma onda de emoção ao perceber que ela queria compartilhar pequenas descobertas com ele novamente. Depois de tanto tempo tentando se conectar, finalmente começavam a falar a mesma língua emocional. Mais tarde, enquanto a menina brincava com alguns brinquedos sensoriais dentro da sala, a empregada e o milionário conversaram sobre os avanços que ela vinha apresentando. A empregada explicou que a criança precisava de estabilidade, rotina suave e presença afetiva constante. Ela disse que a menina respondia muito bem quando se sentia compreendida e protegida. O milionário escutou tudo com atenção, percebendo que havia muito a aprender, mas também muito a recuperar em sua relação com a filha. A empregada não falava com superioridade nem julgava. Ela apenas trazia clareza. E isso era algo extremamente raro em sua vida. Durante a tarde, o milionário decidiu cancelar 2 reuniões importantes para passar mais tempo com a filha. Ele não conseguia explicar por que tomou aquela decisão com tanta naturalidade. Talvez porque estava finalmente enxergando que as prioridades estavam erradas havia tempo demais. A menina parecia perceber a mudança, aproximando-se mais do pai, mostrando mais confiança e espontaneidade. A empregada percebeu isso e, sem interferir diretamente, guiava a interação entre os dois. Ela observava a distância, permitindo que pai e filha criassem momentos genuínos. O milionário, que por tanto tempo acreditou não saber lidar com as necessidades da menina, agora começava a entender que a presença emocional era mais importante do que qualquer técnica avançada. Mais tarde, ao entardecer, os 3 estavam no terraço observando o céu mudar de cor. A menina apontava para as nuvens e sorria cada vez que via uma forma diferente. A empregada aproveitava aquela oportunidade para estimular a menina a falar mais algumas palavras. O milionário sentiu o coração disparar quando ouviu a criança repetir outro som novo, como se estivesse descobrindo seu próprio mundo vocal com a ajuda daquela mulher. O clima ali era leve, harmonioso. O milionário percebeu que, pela primeira vez desde a morte da esposa, a casa não parecia um museu de memórias dolorosas. Parecia um lar novamente. E essa sensação o tocava de forma profunda. Quando a noite chegou,
A empregada preparou o banho da menina com o mesmo carinho de sempre. A criança relaxou com facilidade, brincando com as bolhas sem medo. Depois, já vestida com um pijama macio, se aconchegou no colo da empregada para ouvir uma história simples, cheia de gestos, expressões suaves e sons curtos. A menina ria em alguns trechos, e aquela risada ecoava pelos corredores como um presente inesperado. O milionário ficou de pé na porta, observando tudo em silêncio. Tinha consciência de que jamais conseguiria retribuir o impacto que aquela mulher estava tendo na vida deles. Mas sentia também que algo dentro dele, algo que estava apagado há anos, começava a reacender aos poucos. Quando a menina finalmente adormeceu, segurando novamente as mãos dos dois, o milionário sentiu uma emoção profunda que o fez permanecer ali por longos minutos, sem vontade de quebrar aquele círculo formado pelas mãos unidas. Ao sair do quarto, ele acompanhou a empregada até o corredor. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era um silêncio que dizia muito. Era um silêncio que aproximava. Havia algo em seus olhares que não precisava ser traduzido. A casa, que antes parecia tão grande e vazia, agora tinha um ritmo novo, uma vida nova. E o milionário sabia que tudo isso tinha começado no exato momento em que aquela mulher cruzou a porta da mansão pela primeira vez. O dia amanheceu com um vento morno soprando pelas janelas da mansão, trazendo consigo o aroma das árvores úmidas do jardim. O milionário acordou antes da empregada e antes da filha, sentindo uma serenidade diferente. Por um instante, ficou sentado à beira da cama observando o quarto que antes parecia grande demais para um homem sozinho. Agora, aquele mesmo espaço parecia ter recuperado cores que ele nem lembrava que existiam. Era como se o ambiente inteiro estivesse respirando junto com ele. Ao descer as escadas, encontrou a sala de estar banhada pela luz suave do sol. Os objetos decorativos, antes apenas peças caras e bem posicionadas, pareciam finalmente fazer parte de um ambiente vivido. Ele abriu as portas de vidro e deixou o ar da manhã entrar por completo. Respirou fundo. A leveza daquele gesto, tão simples, o surpreendeu. Pouco depois, ouviu passos suaves no corredor. A empregada surgia com o cabelo ainda preso de maneira improvisada e o avental recém-amarrado. O olhar dela estava tranquilo, mas atento, sempre atento. Quando percebeu que ele já estava acordado, cumprimentou com a mesma delicadeza de todos os dias. O milionário respondeu com um sorriso discreto, mas sincero, e a empregada seguiu para a cozinha, iniciando o preparo do café da manhã. Minutos depois, os passos leves da menina ecoaram pela escada. A pequena descia apoiando as mãos no corrimão, ainda desalinhada do sono, mas com o olhar iluminado. Ao ver o pai, abriu um sorriso tímido e correu até ele com os braços abertos. O milionário a pegou no colo, sentindo a mesma sensação que o dominava todas as vezes que a filha o abraçava, a mistura perfeita de fragilidade e força. A menina encostou o rosto no pescoço dele e relaxou. Aquilo, por si só, já era um presente. Na cozinha, a empregada preparava pães caseiros, fruta picada e um suco fresco. Os aromas tomavam o ambiente de forma acolhedora. A menina correu até a mesa e começou a bater as mãos de leve, animada. A empregada riu baixinho e serviu o café com naturalidade. O milionário sentou-se também, observando cada detalhe, o barulho dos utensílios, o sol invadindo a cozinha, o sorriso espontâneo da filha, a calma da empregada. Durante a refeição, a menina apontou para o jardim, sinalizando que queria brincar lá. A empregada entendeu imediatamente, mas esperou o milionário decidir. Ele olhou para a agenda em seu celular e percebeu que tinha reuniões longas naquela manhã. Olhou para a filha, olhou para a empregada, olhou para o jardim. Em outra época, teria escolhido o trabalho sem pensar duas vezes. Mas agora, as prioridades estavam mudando. Ele colocou o celular de lado e disse que iria com elas. A empregada sorriu discretamente, e a menina vibrou com os braços. No jardim, o clima estava ameno. A grama ainda guardava a umidade da noite e exalava o cheiro típico das manhãs brasileiras, cheio de frescor. A menina correu em direção à árvore favorita, aquela que tinha o tronco largo e as folhas que balançavam com facilidade. A empregada ficou por perto, garantindo que ela explorasse com segurança. O milionário se aproximou com calma, sentindo a sensação de pisar na terra úmida, quase como se estivesse redescobrindo algo que havia se esquecido. A menina começou a brincar com folhas caídas, criando pequenas montanhas. A empregada pegou algumas pedrinhas e ajudou a montar pequenos caminhos no chão. O milionário se abaixou,
Juntou as mãos com as delas e participou sem pressa. As risadas suaves da menina ecoavam pelo jardim como música. No meio da brincadeira, a empregada percebeu que a menina insistia em olhar para o muro do quintal. Havia algo ali, chamando sua atenção. A empregada caminhou até o ponto observado e encontrou um ninho escondido entre galhos que haviam caído com ventos fortes dias antes. Dentro dele havia pequenos pedacinhos de folhas e gravetos cuidadosamente posicionados. A menina se aproximou com curiosidade, tocando devagar a lateral do ninho. A empregada ajudou a sentir a textura sem danificar nada. O milionário observou tudo com admiração. A conexão da menina com a natureza era algo que ele não tinha explorado desde que ela nascerá. A empregada percebia isso e fazia questão de incentivar essas descobertas. Depois de algum tempo, a empregada levou a menina para lavar as mãos. Na varanda, a brisa trazia o cheiro das plantas que haviam sido regadas. O milionário observou cada gesto da empregada enquanto ela ajudava a menina a se secar com cuidado. A rotina, antes caótica e cansativa, agora parecia um ritual que construía laços. Mais tarde, dentro da sala, a empregada apresentou à menina um conjunto de atividades sensoriais que ela mesma havia montado com objetos simples da casa. Pedaços de tecido macio, potes com diferentes texturas, colheres de madeira, blocos coloridos. A menina explorava cada item com entusiasmo, enquanto a empregada usava palavras suaves para incentivar a fala, a expressão e a curiosidade. O milionário sentou-se perto das duas, observando e aprendendo ao mesmo tempo. Ali, percebeu algo que nunca havia admitido a si mesmo: estava se sentindo insuficiente como pai. Mas a vulnerabilidade daquele pensamento, em vez de afastá-lo, aproximou ainda mais da filha. A empregada percebeu seu silêncio e colocou uma mão delicada no braço dele por alguns segundos. Não precisava dizer nada. Ele entendeu. Quando a tarde avançou, a empregada sugeriu uma caminhada pelo quarteirão. Era algo simples, mas essencial para a rotina da menina. O milionário concordou e acompanhou as duas. A menina segurou firmemente a mão da empregada enquanto caminhavam, observando árvores, escutando sons da cidade e sentindo o vento bater no rosto. O milionário caminhava ao lado, atento a cada reação da filha. Ao passarem em frente a uma pequena padaria de bairro, o cheiro de pão quente escapava pela porta semiaberta. A menina ficou encantada e apontou repetidamente. A empregada olhou para o milionário pedindo permissão silenciosa, e ele concordou. Entraram juntos. O ambiente tinha aquele aroma familiar, tão brasileiro, tão cotidiano e ao mesmo tempo tão especial. A menina escolheu um pão pequeno com recheio doce. O milionário comprou e os três sentaram-se em uma mesa simples, mas aconchegante, enquanto a menina se deliciava com o sabor macio e fresco. Quando voltaram para casa, a menina aparentava estar mais solta, mais comunicativa. A empregada havia conseguido despertar nela algo que havia sido apagado pelo trauma silencioso dos últimos anos. O milionário sabia disso e, por mais que tentasse evitar, sentia dentro de si uma crescente admiração pela empregada. Ela não apenas cuidava da casa. Ela guiava, ensinava, reconstruía vínculos. Era impossível ignorar. Ao final da tarde, a empregada decidiu preparar um jantar leve. O milionário ficou na sala com a filha, ajudando-a com desenhos. A menina desenhou 3 figuras simples, um adulto alto, uma criança pequena e uma figura com cabelos longos, todas de mãos dadas. O milionário ficou sem reação por alguns segundos. A empregada, ao passar pela sala para pegar algo, viu o desenho e sorriu com ternura. Durante o jantar, a menina estava tranquila. Comeu bem, riu, brincou com a água do copo. A empregada limpou suas mãos com delicadeza, e o milionário observou mais uma vez a sincronia perfeita entre elas. Após o banho, com o cheiro suave do sabonete infantil preenchendo o corredor, a menina relaxou rapidamente. A empregada colocou na cama, cobriu com cuidado e cantou uma canção de ninar bem baixinha, quase como um sussurro. O milionário ficou à porta, como sempre, testemunhando aquela paz que só a presença dela parecia trazer. Quando a menina dormiu, a empregada se levantou devagar. O milionário ficou parado diante dela e, por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. A atmosfera carregava algo diferente. Algo profundo. Algo que crescia a cada dia. A empregada sorriu com suavidade e caminhou até o corredor. O milionário a acompanhou em silêncio. Não havia pressa. Não havia angústia. Havia apenas um sentimento sendo construído,
tijolo por tijolo, gesto por gesto, cuidado por cuidado. E naquela noite, enquanto caminhava sozinho até o próprio quarto, o milionário percebeu que sua vida estava mudando de forma irreversível. A manhã começou com um clima diferente, como se o ar carregasse uma energia mais intensa, algo que anunciava transformações silenciosas. O milionário despertou antes de todos, sentindo o coração firme, mas sensível. A casa estava silenciosa, porém não com o silêncio vazio do passado. Era um silêncio vivo, preenchido por memórias recentes, risadas suaves, passos delicados e pequenos murmúrios da menina durante a noite. Ele desceu as escadas lentamente, observando a casa como quem vê um lugar pela primeira vez. A luz amena atravessava a sala e iluminava os móveis, que antes pareciam peças intocadas, mas agora carregavam marcas sutis de uso. Uma manta deixada no sofá, uma caneca esquecida sobre a mesa de centro, um brinquedo colorido perto da porta que dava para o jardim. A presença da filha e da empregada estavam em todos os detalhes. Ao chegar na cozinha, encontrou a empregada preparando o café da manhã com uma expressão concentrada. Ela picava frutas, batia uma mistura para o bolo simples que a menina adorava e aquecia a água para o chá. O cheiro se espalhava pelo ambiente, trazendo uma sensação de acolhimento. O milionário ficou apenas observando, como se aquela rotina fosse algo precioso demais para ser interrompido. Pouco depois, a menina apareceu no corredor com o cabelo ainda bagunçado e segurando o pano macio que havia se tornado seu objeto preferido para dormir. Ela caminhava devagar, arrastando os pés no chão, até que viu o pai e abriu um sorriso espontâneo. Ele se abaixou, estendeu os braços e recebeu o abraço dela. A sensação daquele gesto era indescritível. A empregada olhou para os dois com ternura silenciosa e continuou o que fazia, mas o milionário percebeu que o sorriso contido dela denunciava que também se emocionava com aquela pequena reconciliação diária entre pai e filha. Quando se sentaram à mesa, a menina bateu palmas ao ver o bolo recém-saído do forno. O cheiro quentinho, misturado com o aroma das frutas, criava um ambiente agradável. A empregada cortou um pedaço pequeno e colocou no prato da menina, que experimentou com cuidado e aprovou com um sorriso que iluminava o ambiente. Depois do café, o milionário comentou que precisava resolver alguns assuntos fora de casa, mas queria que a filha o acompanhasse. A empregada foi chamada para ir junto, pois ele confiava plenamente na forma como ela ajudava a menina a lidar com o ambiente externo. A criança, ao ouvir que sairia com os dois, pulou algumas vezes de alegria. Os três se arrumaram com calma. A menina escolheu um vestido leve, cheio de cores. A empregada ajudou a ajustar os sapatos, sempre com cuidado para não apertar demais. O milionário observava cada gesto com crescente admiração. A atenção da empregada aos detalhes não era apenas profissional, era emocional. Ela tinha um jeito de se doar que não se encontrava facilmente. Ao saírem, o clima estava ensolarado, típico de muitas manhãs no Brasil. O céu azul brilhava com poucas nuvens. Os sons da vizinhança enchiam o ar. Vendedores ambulantes passando com seus carrinhos, pássaros fazendo algazarra nas árvores, crianças brincando na calçada. A menina parecia fascinada com tudo, segurando uma mão da empregada e outra do pai. A primeira parada foi a clínica onde a menina fazia acompanhamento. A recepção tinha o aroma de café fresco e produtos de limpeza. A menina, embora um pouco apreensiva, parecia mais tranquila graças à presença da empregada, que a guiava com calma. O milionário conversou com a equipe, ouviu orientações e recebeu elogios pelos avanços da filha. Ele olhou para a empregada e soube que grande parte daquele progresso tinha vindo da dedicação dela. Depois da consulta, decidiram fazer uma pausa em uma praça arborizada próxima. A praça tinha bancos antigos, árvores altas e crianças correndo de um lado para o outro. A menina ficou encantada ao ver um grupo de brincando com bolhas de sabão. A empregada conseguiu uma haste simples com um vendedor local e ensinou a menina a fazer suas próprias bolhas. As pequenas esferas brilhavam no ar, refletindo o sol e criando cores que encantavam os olhos da criança. O milionário assistia a cena como quem observa uma pintura viva. A empregada segurava as mãos da menina, guiando seus movimentos com delicadeza. A risada da criança se espalhava pela praça, chamando a atenção de outras pessoas que sorriam ao ver tanta pureza reunida em um único momento. Após algum tempo, decidiram ir a uma padaria próxima para um lanche. A padaria tinha aquele cheiro típico brasileiro de pão quente, café forte e bolo recém-assado. Os três sentaram-se em uma mesa. O milionário pediu algo suave para a filha e a empregada serviu com atenção. O ambiente simples,
com ventiladores girando devagar no teto e conversas ao fundo, trazia uma sensação de vida cotidiana que o milionário não experimentava havia muito tempo. Ali, olhando para as duas, ele percebeu que seu coração parecia se abrir para possibilidades que antes não permitia. Havia muito mais do que gratidão. Havia um sentimento novo nascendo, profundo e silencioso, mas impossível de ignorar. Quando voltaram para a mansão, a menina estava mais relaxada. A empregada levou para um banho morno. O milionário ficou na sala por alguns minutos, olhando pela janela, refletindo sobre as mudanças que estavam acontecendo dentro de si. Era como se uma parte adormecida estivesse ganhando vida novamente. A empregada voltou para a sala pouco depois, enquanto a menina brincava com brinquedos sensoriais no quarto. O milionário a chamou para conversar no jardim. Caminharam até a área onde a sombra era mais suave. A grama estava fresca e o canto dos pássaros preenchia o ar. Ele agradeceu pelos cuidados, pela dedicação, pelas mudanças que ela havia trazido para casa. A empregada ouviu em silêncio, com os olhos atentos, mas não desviou o olhar. Era como se entendesse que aquele momento era importante. O milionário hesitou por alguns instantes antes de continuar. Revelou que se sentia dividido entre o sentimento de culpa do passado e a esperança do futuro. Disse que não sabia exatamente como lidar com essas emoções, mas que sentia algo crescer dentro dele, algo que ia além da gratidão. A empregada respirou fundo. Ela não respondeu com palavras grandes, nem com declarações. Apenas disse que estava ali para ajudar, não apenas pela função, mas porque sentia carinho sincero pela menina e respeito profundo por ele. E que isso não precisava ser apressado. Bastava que fosse verdadeiro. O milionário sentiu o impacto daquelas palavras. A simplicidade com que ela falava era justamente o que tornava tudo tão intenso. A conversa terminou quando a menina apareceu correndo pelo jardim, com o vestido balançando e o sorriso iluminando o rosto. Ela segurou a mão da empregada e a outra do pai, unindo as duas como sempre fazia. E naquele gesto, tão puro, tanta coisa ficou clara. Mais tarde, ao anoitecer, a empregada preparou um jantar leve. A menina ajudou colocando o guardanapo sobre a mesa. O milionário observava o esforço dela e incentivava com palavras suaves. A atmosfera era tão harmoniosa que parecia impossível imaginar aquele lar como fora meses antes. Depois do jantar, a menina pediu para ouvir história antes de dormir. A empregada sentou-se ao lado da cama e contou uma narrativa simples, cheia de gestos e expressões suaves, enquanto o milionário observava. O aroma de sabonete infantil ainda pairava no ar, misturado ao cheiro da roupa recém-lavada. A menina relaxou devagar, até que seus olhos se fecharam lentamente. O milionário e a empregada ficaram alguns segundos observando a menina respirar de forma serena. Quando saíram do quarto, caminharam pelo corredor iluminado por uma luz suave e pararam diante da escada. O silêncio que envolveu os dois não era vazio, era cheio de sentimentos guardados. O milionário respirou fundo, compreendendo que algo especial estava se formando. Não era apenas um vínculo profissional, não era apenas respeito mútuo. Era algo que envolvia cuidado, cura, reconstrução. E naquela noite, enquanto o milionário caminhava até seu quarto, percebeu que não havia mais medo do futuro. Havia esperança. Havia afeto. E havia certeza de que aquilo que estava nascendo ali poderia transformar a vida de todos. O amanhecer daquele novo dia carregava um brilho diferente, como se o próprio sol tivesse decidido participar da transformação que vinha acontecendo naquela mansão. Os primeiros raios atravessavam as janelas amplas e iluminavam cada canto da casa que, meses antes, era marcada por silêncio, tensão e noites cheias de sofrimento. Agora, porém, tudo parecia respirar com mais leveza. O milionário caminhava pelos corredores com passos firmes, mas não tão rígidos como antes. Havia uma suavidade rara em seu olhar e um alívio que ele mesmo não conseguia disfarçar. Ele observava o reflexo da luz nas paredes e percebia como cada detalhe parecia ganhar novo significado, como se a própria casa tivesse finalmente entendido que ali havia renascido uma família. A jovem com síndrome de Down, antes dominada por crises, noites de angústia e uma tristeza profunda que parecia impossível de decifrar, agora despertava com um sorriso tímido, mas verdadeiro. Era um sorriso que não aparecia à toa, mas fruto de uma construção lenta, de gestos diários, de cuidados que iam muito além do que qualquer técnica profissional poderia ensinar. Ela se sentava na cama, abraçava o travesseiro que sempre carregava como um objeto de segurança e olhava ao redor como quem finalmente reconhecia aquele lugar como lar.
As olheiras profundas davam lugar a um semblante mais vivo, e o choro que antes inundava as noites se transformava em pequenas expressões de confiança. E tudo isso havia sido desencadeado pelo gesto inesperado da empregada, meses antes, em uma madrugada marcada pelo choque, mas também pela coragem. O milionário recordava cada detalhe daquele momento e ainda se emocionava com a força que encontrou nos olhos dela. Aquela mulher simples, acostumada ao serviço silencioso, nunca imaginou que suas atitudes se tornariam a salvação de uma família inteira. Sem ela, a menina provavelmente continuaria presa em emoções sufocadas. Sem ela, o milionário talvez jamais tivesse percebido que sua filha precisava de mais conexão humana e menos procedimentos frios. Era impressionante como, às vezes, as respostas vinham de onde ninguém esperava. Naquela manhã, a empregada entrou no quarto com seu jeito discreto de sempre. Trouxe consigo uma bandeja com café quente, algumas frutas picadas e o bolo simples que a jovem adorava desde pequena. Ao ver a cena da menina sorrindo ao alcançá-la com os braços abertos, algo dentro do milionário se derreteu. Ele assistiu as duas se abraçarem, observou a naturalidade daquele vínculo e percebeu que jamais conseguiria retribuir tudo que aquela mulher havia feito. A empregada sentou-se ao lado da jovem, conversando com ela em tom suave, transmitindo paciência e compreensão. Cada palavra parecia acalmar, cada gesto parecia traduzir aquilo que o mundo inteiro não conseguia decifrar. Enquanto assistia a cena, o milionário sentiu que finalmente chegará a hora de tomar a decisão que vinha amadurecendo em silêncio. Ele caminhou até a porta, respirou fundo e chamou a empregada para conversar. O coração dela disparou, pois não sabia se tinha feito algo errado ou se o milionário queria apenas expressar gratidão. Ela se levantou lentamente, limpou as mãos no avental e o acompanhou até o jardim da casa, onde o sol já criava desenhos dourados nas plantas e no chão. Ali, diante daquela paisagem tranquila, o milionário falou com sinceridade. Contou o quanto sua vida havia se transformado, o quanto ele havia aprendido a enxergar o que realmente importava e o tamanho da dívida emocional que sentia. Ele explicou que, antes de tudo aquilo, vivia preso ao trabalho, às responsabilidades corporativas e à pressão de manter o império financeiro da família. Revelou que, por mais que tentasse, nunca havia conseguido estar verdadeiramente presente para a filha. E confessou que, sem a empregada, talvez nunca tivesse percebido que precisava mudar por dentro, não por obrigação, mas por amor. A empregada, por sua vez, ouviu tudo com humildade. Seus olhos ficaram marejados, mas ela permaneceu firme. Ela explicou que não fez nada esperando reconhecimento, muito menos mudanças grandiosas. Agiu por compaixão, por instinto e por entender que aquela menina precisava de alguém que a escutasse além das palavras. Disse que sempre acreditou que as pessoas mais frágeis emocionalmente são as que mais precisam de gestos simples. E completou que jamais imaginou que o milionário fosse reconhecer isso de forma tão profunda. A conversa seguiu suave, até que o milionário tomou fôlego e anunciou a decisão que mudaria a vida de todos. Ele queria que ela deixasse de ser apenas empregada. Queria que ela assumisse oficialmente um papel na vida da jovem, não como funcionária, mas como alguém essencial, com liberdade para ajudar, ensinar, acompanhar e proteger. Ele ofereceu a ela não apenas um salário maior, mas um lugar definitivo na estrutura da família. A proposta era que ela se tornasse a responsável direta pelo bem-estar sentimental, educativo e social da jovem, como uma ponte entre o mundo e as emoções que a menina ainda estava aprendendo a organizar. A empregada levou as mãos à boca, emocionada. Nunca havia imaginado que sua vida mudaria daquela forma. Aceitar aquele convite significava abandonar a simplicidade a qual estava acostumada, mas também significava dar continuidade àquilo que havia começado com tanto carinho. E, naquele momento, ela entendeu que era parte daquela história, parte daquele lar e parte da recuperação daquela jovem que agora sorria com mais frequência do que chorava. Com lágrimas discretas, ela aceitou. Quando voltaram para dentro da mansão, algo ainda mais especial aconteceu. A jovem, ao ver os dois caminhando lado a lado, levantou-se da cadeira onde estava desenhando e correu para abraçá-los. Foi um abraço espontâneo, caloroso e sincero. Ela juntou os braços ao redor da empregada e do milionário, apertando os dois com força, como se estivesse selando para sempre uma união que ninguém poderia romper. O milionário, que por anos evitou chorar na frente das pessoas, finalmente permitiu que algumas lágrimas escapassem. Não era tristeza. Era gratidão, alívio, esperança. A partir daquele dia, a casa se encheu de vida. A jovem começou a frequentar atividades adequadas para seu desenvolvimento emocional,
acompanhada pela empregada em cada passo. O milionário passou a reorganizar sua agenda para estar presente nos momentos importantes, aprendendo a se comunicar com a filha de forma mais paciente e afetiva. A mansão deixou de ser um ambiente frio e silencioso para se transformar em um lar aquecido por risos diários, conversas leves e uma convivência que parecia impossível meses antes. As noites deixaram de ser marcadas por crises. Os quartos antes tomados pelo choro agora eram preenchidos por músicas suaves, histórias contadas com carinho e conversas simples que fortaleciam os laços. A jovem começou a demonstrar confiança, autonomia e alegria em pequenas vitórias diárias, como arrumar a própria cama, preparar o próprio lanche e se expressar com palavras que antes nunca ousava usar. O milionário assistia a tudo com orgulho e emoção, entendendo que a verdadeira riqueza não estava nos bens acumulados, mas na transformação daquela família. O tempo passou e, com ele, vieram celebrações. A empregada se tornou peça fundamental na rotina da casa. A jovem se tornava cada vez mais segura e afetuosa. O milionário, por sua vez, descobriu que amar plenamente a filha exigia abrir mão do controle absoluto e aprender a construir pontes onde antes só havia muros. O gesto chocante da empregada na madrugada em que tudo começou não foi apenas uma atitude impulsiva. Foi o início de uma mudança profunda que devolveu sentido, cor e calor à vida do milionário. A história terminou não com despedidas, mas com união. A menina sorria. A empregada estava ao lado dela todos os dias. E o milionário, enfim, compreendia que tinha reconstruído algo maior do que qualquer fortuna. Tinha reconstruído sua própria família. Fim. Chegou até o fim? Então escreve Renovo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.